Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei, e o glorificarei de novo. A multidão que estava aí e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um pouco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando hoje o 5º domingo do tempo da Quaresma. A liturgia antiga, antes da reforma do Concílio Vaticano II, chamava esse domingo de primeiro domingo da Paixão, e o próximo domingo, domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Com a reforma litúrgica, esse domingo ficou como 5º domingo da Quaresma, mas a igreja manteve muito daquilo que era da liturgia antiga, inclusive o costume de cobrir as imagens dos santos, né? E o rigor maior na observância das práticas quaresmais em vista da Páscoa que se aproxima. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra de hoje, desse domingo, nos apresenta no Evangelho de São João, Jesus em Jerusalém para a Páscoa, Jesus no templo de Jerusalém para a Páscoa. Interessante que a gente compreenda um pouquinho como é que funcionava a estrutura do templo de Jerusalém, para que a gente possa se situar dentro daquilo que o Evangelho nos fala hoje, o texto sagrado nos fala hoje. São João nos narra que havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Esses gregos eram pagãos, né? Quando fala aqui gregos, não quer dizer que necessariamente fossem gregos, mas é uma forma de o Evangelho se referir àqueles que não eram judeus, que eram pagãos. E vão até Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma festa que movimentava muitas pessoas na cidade de Jerusalém durante vários dias. E acorria milhares de pessoas à cidade sagrada de Jerusalém para fazer seus sacrifícios e suas orações no templo ali. O templo de Jerusalém, ele era mais ou menos constituído como uma espécie de casca de cebola, né? Onde você tem ali as várias camadas, né? No centro do templo ficava o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e ele entrava para oferecer um sacrifício ali dentro, no Santo dos Santos. Fora do Santo dos Santos ficava o Santo, que era onde eram oferecidos os sacrifícios que as pessoas traziam. Durante todas as épocas do ano, levavam os sacrifícios, eram oferecidos ali nos santos, né? Depois tinha o pátio dos judeus, que era onde os homens se reuniam
depois tinha o pátio das mulheres, depois o pátio dos gentios e depois os arcos, os portões da muralha do templo, lá de fora já, né? Os gentios, os pagãos, eles só podiam entrar ali até o primeiro pátio, não podiam ultrapassar. Havia placas em várias línguas, em grego, em hebraico, em latim, e que diziam que nenhum gentio deveria ultrapassar aquela porta, sob pena de morte. Então, eles só podiam chegar até ali. Então, é nesse sentido que a gente compreende esses gregos que sobem e vão ao templo de Jerusalém e querem ver Jesus. Jesus estava lá dentro do templo, no pátio dos judeus, no pátio dos homens. Então, eles não podiam atravessar e ir para lá para ver Jesus. Então, veem André passando e chamam André. André era da região de Betsaida, na Galiléia, uma região frequentemente habitada por povos pagãos. E por isso, o próprio nome Filipe, que é um nome eminentemente grego, né? Então, os dois apóstolos que vão servir de ponte entre esses gregos e Jesus são dois apóstolos com nome grego, né? Filipe ou Filipos, que quer dizer amigo dos cavalos, né? Ou amante dos cavalos, amigo dos cavalos. Isso quer dizer o nome Filipe, né? Amigo dos cavalos. Então, é um nome grego. André quer dizer homem, né? Então, também em grego, né? Então, é curioso que esses dois apóstolos que têm o nome grego, né, façam essa ponte entre os gentios e Jesus, né, entre os pagãos e Jesus. Eles vão até Jesus e contam. Tem uns gregos, uns pagãos lá fora, aqui dentro, em Jerusalém, e eles querem te ver, eles querem ver o Senhor. Isso para nós, para o leitor atento, esse evangelho pode passar assim meio despercebido, né? Ou até um pouco a gente pode não compreender direito, né? Mas quando Jesus ouve isso para ele, para Jesus, é um sinal muito forte. É um sinal de que chegou a sua hora. O Evangelho de São João, ele foca muito no tempo, na hora de Jesus, né? Quando nós olhamos ali no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando Nossa Senhora vai pedir a Jesus, né, comenta com Jesus, olha, eles não têm mais vinho, né? E o que Jesus responde para Maria é, mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora. Então, não tinha chegado a hora. No capítulo 7 do Evangelho de São João, havia alguns judeus que queriam prender Jesus, mas eles não tocam em Jesus, porque ainda não tinha chegado a sua hora, né? Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de São João, e São João aqui agora, ele narra, chegou a sua hora, né? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, né? Chegou a hora da glória do Filho do Homem. Essa hora é a hora da cruz, é a hora do sacrifício de Jesus, né? E a partir do capítulo 13 do Evangelho de São João, nós estamos no capítulo 12. A partir do capítulo 13, nós começamos a ouvir a narrativa, né, o livro da hora de Jesus, né, onde São João começa a narrar todos os desfechos, todas as situações que vão culminar na prisão, no julgamento, na morte e na ressurreição do Senhor, né? Então começa a partir do capítulo 13 do Evangelho de São João, o livro da hora de Jesus, né? Onde São João vai narrar a hora de Jesus. Mas Jesus, percebendo que tinha chegado a sua hora, o Espírito de Jesus se perturba, porque Jesus se sente na iminência de sua morte. Jesus sabe o que irá acontecer. No próximo domingo, nós estaremos lendo o Evangelho da paixão do Senhor. Por isso que a festa que nós vamos celebrar no domingo que vem é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, porque nós ouviremos o Evangelho da paixão. Então Jesus sente que a sua hora se aproxima, e aqui ele utiliza uma metáfora
Se o grão de trigo que cai na terra e não morre, ele fica só. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conserva-la para a vida eterna. E aqui Jesus agora fala para seus apóstolos, para seus discípulos: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. O destino de Jesus também será o destino de seus discípulos, de seus apóstolos. E eles serão verdadeiros discípulos se com Jesus abraçarem a cruz. E de fato, cada um abraçará a sua cruz no tempo oportuno, no momento oportuno. O Evangelho de hoje vai nos preparando e visa nos preparar para a hora de Jesus. Não é por isso, nesse tempo se intensifica também para nós os rigores da Quaresma, que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, apressar a nossa conversão, apressar as nossas preces, as nossas súplicas, nos empenharmos mais ainda, procurar fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência, examinar bem a consciência e olhar bem a própria vida, não é? Tem muita gente que vem se confessar e as pessoas às vezes vêm se confessar e não fazem um bom exame de consciência, não é? A confissão, muitas pessoas pensam na confissão somente no gesto e na absolvição que o padre dá. Só que a confissão ela só é válida, a absolvição só é válida, o padre só pode dar absolvição se houver uma confissão. Então, se a pessoa não se confessa, se não faz uma boa preparação para a confissão, um bom exame de consciência, o padre não tem o que absolver, porque a pessoa não se confessou, né? Eu já atendi algumas pessoas no confessionário que não se confessavam. A pessoa vinha e simplesmente não se confessava. Ela falava de tudo, falava de todas as pessoas, falava dos erros e dos pecados de todo mundo, mas ela não se confessava, né? Outros, muito cuidado com esses exames de consciência que aparecem na internet, que vocês veem algumas páginas, né, ali, porque a pessoa simplesmente copia e cola, né? Copia e cola. E às vezes eu até permito, padre, eu posso ler a minha listazinha que eu preparei? Eu permito, só para ver a arrumação, né? A pessoa copiou e colou do exame de consciência que ela viu lá na página, né? E às vezes se acusa até de pecados que ela não cometeu, né? Só fez ali aquela coisa rápida, pensando que o padre não vai perceber, né? Aí quando a pessoa se confessa e às vezes fala, aponta até um pecado grave, quando eu explico o que é o pecado, não fiz isso não. Pois foi isso que você acabou de confessar, né? Ah não, eu não fiz isso não. Pois é, cuidado, né? Cuidado. Então é preciso fazer um bom exame de consciência. E para examinar bem a consciência, eu gosto muito de fazer essa comparação. É como quando a gente quer limpar um quarto, limpar um ambiente, né? A primeira coisa que você precisa fazer é acender uma luz, porque você não limpa o que você não vê. Quando você não enxerga a sujeira do espaço, quando você não enxerga a bagunça que está, porque está tudo escuro, você não tem o que limpar, você não tem o que arrumar, o que colocar no lugar, porque não há luz. Então é preciso acender uma luz, é preciso abrir uma janela, antes de pegar qualquer vassoura, balde, pá, pano, qualquer produto de limpeza, vê onde está a sujeira, vê onde está a bagunça. É preciso fazer isso, tomar consciência, é o cair em si, né? Que o capítulo 15 do Evangelho de São João vai falar na parábola do filho pródigo, né? Ele teve que cair em si, né? Ele teve que cair em si para poder voltar, para poder se converter, para poder ser reintegrado à família, para poder voltar para os braços do Pai. Ele teve que cair em si, né? Então, a gente precisa acender essa luz. E essa luz que nós acendemos é o próprio encontro com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a luz que se acende na nossa vida e ela vai mostrando os nossos pecados. Ela vai mostrando a bagunça presente na nossa vida e no nosso coração por conta do abandono de Deus.
Nós destronamos Deus, deixamos de amar a Deus e colocamos ídolos no lugar de Deus. Elegemos pessoas no lugar de Deus. Colocamos coisas no lugar de Deus. E aí a nossa vida passa a girar em torno daquela pessoa. Né? Quantas pessoas veem suas vidas numa verdadeira bagunça, porque tudo passou a girar em torno de uma figura, de uma pessoa. E aí a vida da pessoa toda se desestabiliza. A vida da pessoa toda se desestabiliza porque ela elegeu uma coisa, ou um trabalho, ou dinheiro, ou alguma coisa, para colocar no lugar de Deus, e a vida dela passa a girar em torno daquilo. Só que as pessoas decepcionam, as pessoas são falhas, as pessoas são inconstantes, as pessoas são mutáveis, as pessoas mudam. Você conhece uma pessoa e a personalidade dela vai mudando, vai evoluindo, vai... Nossa, eu conheci você de um jeito, hoje você está de outro jeito. Eu conheci você se comportando de determinada maneira e hoje você faz coisas que me espantam, não sei mais quem é você. Né? As pessoas mudam, né? As pessoas mudam e a gente não deve se espantar com isso. Né? A gente não deve se espantar com isso. Mas quando nós colocamos Deus, elegemos Deus como Senhor da nossa vida, tudo passa a girar em torno de Deus. E isso faz com que a gente seja mais compreensivo com as outras pessoas. Faz com que a gente ame, de fato, as outras pessoas. Porque esse amor agora é movido, em primeiro lugar, pelo amor de Deus. O amor de Deus move, inspira, ensina a verdadeiramente amar os outros e a colocar cada coisa no seu lugar. Portanto, é necessário fazer um bom exame de consciência. Né? O exame de consciência é 70% a 80% da confissão. Né? É 70% a 80% da confissão, se duvidar, é mais do que isso. Né? É mais do que isso. Porque a pessoa precisa, para poder entrar num processo de conversão verdadeiro, sincero, enxergar sua miséria, enxergar seu pecado, cair em si. E aí vem se confessar. E faz a confissão integral dos pecados, né? Contar o pecado integralmente. Não tem essa história, não, eu vou contar só isso, eu não vou contar aquilo. Ah, não, eu tenho vergonha de dizer isso para o padre. Então não se confesse. Você não está pronto ainda para se confessar. Né? Se você não está pronto para fazer uma confissão integral dos seus pecados, ou você só quer contar isso, quer selecionar aquilo outro, né? Então não se confesse, porque é uma confissão sacrílega. Né? É uma confissão sacrílega, porque você não está contando tudo, e sua consciência diante de Deus sabe que você não está contando tudo. Né? Então, eu não consigo enxergar seu coração e ver sua consciência. Então, não pensem em mim, não pensem no padre, não pensem no ministro. Né? Naquele momento, no momento da confissão, o padre não tem rosto. Era interessante até nos confessionários antigos, quando era só uma telinha, que a pessoa nem via o rosto do padre. Né? Nem viu o rosto do padre, mas é porque ali não é a pessoa humana, ali é o próprio Deus. Ali é o próprio Deus. Né? Então ali é o próprio Deus, ali não é uma pessoa humana, simplesmente uma pessoa humana agindo. Né? Ali é próprio Deus agindo. Aí era interessante essa imagem do confessionário, porque dava essa impessoalidade, né, no sacramento da confissão. Não está se confessando para mim, para minha pessoa, a mim mesmo, né? Mas é ao próprio Deus. Né? E se você está omitindo alguma coisa de Deus, Deus sabe o que você está omitindo. Né? Ah, mas se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que confessar? Porque quando você confessa, você reconhece. Quando você confessa, você reconhece seu pecado, você reconhece seu erro. Né? Enquanto você não confessa, o pecado permanece. O pecado permanece. Então, por isso é necessário a confissão integral dos pecados. Né? Então, fazer esse bom exame de consciência, olhar os 10 mandamentos da lei de Deus e olhar para a sua própria vida. Olhar para a sua própria vida, os mandamentos e a minha vida. Tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Olha para a tua vida.
Tem sido pessoa de oração, tem dedicado tempo à vida de oração, tem participado da Santa Missa, tem ido ao grupo de oração, tem se engajado na igreja, né? Olha a tua vida a partir desse primeiro mandamento, né? Tem guardado a santidade do nome de Deus, tem guardado os dias de Deus, tem honrado pai e mãe, né? Vai olhando a tua vida toda, o mandamento e as tuas atitudes. E aqui não procure justificativa do erro dos outros, do seu erro no erro dos outros, né? Porque tem muita gente que quer justificar seu erro e seu pecado no erro dos outros. Ah, eu fiz isso, mas porque o outro faz isso. Não, não. Aqui a confissão é sua, a confissão não é do outro, né? Você não pode se confessar no lugar de ninguém, né? A confissão é pessoal, o sacramento da confissão é pessoal, né? É intransferível, ninguém pode se confessar no seu lugar, fazer uma confissão no seu lugar, né? Confissão é pessoal e intransferível aqui, né? Então é você, são suas atitudes, não importa o outro, né? Então deixa de ficar procurando desculpas para pecar por causa do pecado de outras pessoas. Não, são seus pecados, são suas atitudes aqui, né, que você tem que confessar integralmente a Deus, né? Porque quando você confessa, você toma consciência disso, né? E a partir da absolvição sacramental, você recebe a graça de Deus, e a graça de Deus é a força de Deus para vencer o pecado, né? Para vencer essa fraqueza, né? E para recomeçar a vida, né? Recomeçar a vida, né? Muita gente gosta dessas coisas de confissão comunitária, né? São algumas celebrações, a igreja até pede, né? Os bispos até pedem que a gente não utilize essa expressão confissão comunitária. Não existe confissão comunitária, tá? Não existe confissão comunitária, tá certo? Isso não existe. A confissão ela é sempre individual, é sempre a pessoa e o sacerdote, tá certo? O que existem são celebrações penitenciais que ajudam a pessoa a fazer um bom exame de consciência e a fazer uma boa confissão, né? Fazer uma boa confissão. Como uma roupa que está, um exemplo aqui que pode parecer esdrúxulo, mas que ajuda, né? Uma roupa quando está muito suja, muito encardida, não adianta você lavar ela que ela vai continuar com a mesma mancha encardida, né? Tem que deixar ela ali de molho, algumas horas, às vezes até um dia inteiro de molho, né? Para a água, o sabão, e amolecendo aquela sujeira tão incrustada ali, né? E aí você troca a água, bota outro molho e vai, até que você lava e a mancha sai por completo, né? Então, as celebrações penitenciais, elas são como que esse molho, né? Que vai ajudando a gente a ir percebendo a vida da gente, né? Elas têm um caráter meditativo, né? Onde o fiel se debruça diante da palavra de Deus, se faz o exame de consciência diante dos mandamentos da lei de Deus e da igreja, e depois segue-se a confissão individual de cada fiel, né? Tem muita gente que fica só nessa primeira parte, na parte da celebração, da escuta da palavra de Deus, da meditação dos 10 mandamentos, mas não vai se confessar com o padre e pensa que se confessou. Tem muita gente que eu já atendi que diz, não, quando foi a última vez que você se confessou? É uma das perguntas que eu faço, né? Quando foi a última vez que você se confessou? A pessoa diz, não, eu me confessei, está com 1 ano, foi na confissão comunitária. Ah, então não se confessou, então está com mais tempo, né? Então está com mais tempo, né? Porque não existe confissão comunitária, né? O que existe são celebrações penitenciais, tá certo? E que ajudam a gente a fazer uma boa confissão, preparam o nosso coração para uma boa confissão, mas não substituem a confissão. Uma coisa que existe é a absolvição geral, só que a absolvição geral, ela é para uma circunstância muito especial, uma circunstância especialíssima, que é permitido ao sacerdote dar absolvição geral aos fiéis,
sem ouvir os pecados, sem fazer a escuta dos pecados individuais. Que circunstância é essa? Uma circunstância catastrófica. O navio Titanic está afundando, né? Tem um padre lá dentro, né? Inclusive tinha até um padre lá mesmo no navio, né, que morreu, né? E ele pode ali absolver os fiéis, fazer a absolvição geral, né? Se porventura todos se salvam, depois cada um deve procurar a confissão individual, né? Deve procurar a confissão individual, né? Mas se não, né, a absolvição é válida, né? O avião está caindo, né? Então dá absolvição geral aos fiéis, né? Dá absolvição geral. Por exemplo, no tempo da pandemia, em que muitos fiéis procuravam o sacramento da confissão, mas que não, às vezes os padres não conseguiam atender muitas pessoas, né? Então chegou a ser dada algumas absolvições gerais, né, com autorização do arcebispo, né, para os fiéis que procuravam e que não tinham condições de serem ouvidos todos, né? Serem ouvidos todos. Então é uma circunstância especialíssima em que é dada a absolvição geral, né? Mas mesmo essa absolvição geral, ela não dispensa que o fiel depois, num tempo oportuno, né, sanada aquela situação emergencial, ele procure ser ouvido individualmente pelo padre e receber a absolvição. Tá certo? Então é importante a gente fazer uma boa confissão para celebrar bem a Semana Santa. Inclusive é um dos mandamentos da igreja, confessar-se ao menos uma vez no ano, né, para a celebração da Páscoa do Senhor, né? Então é importante que a gente cumpra bem esse mandamento, né? Nos aproximamos da Páscoa de Jesus e é o tempo em que a gente é convidado a olhar para a nossa vida, né? O tempo da Quaresma tem nos ajudado até aqui a rever nossos vícios, nossas atitudes, nossos pecados, né? O tempo da Quaresma e os exercícios quaresmais, eles vão nos ajudando nesse sentido de irmos transformando o nosso coração e dando à nossa alma a imagem de Cristo, imprimindo em nós a imagem do Senhor em nossa vida. O tempo da Quaresma, ele nos ajuda nesse sentido. E nos aproximando do tempo pascal, é importante que a gente procure fazer um bom exame de consciência para, fazendo uma boa confissão, né, celebrarmos bem, celebrarmos com dignidade a Páscoa de Jesus e podermos assim colher os frutos espirituais da Quaresma e da Páscoa do Senhor na nossa vida, tá certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito